falando sobre matrimônio, divórcio e o novo casamento. Nós sabemos que matrimônio é uma coisa e o divórcio é o contrário do casamento ou do matrimônio. Agora, o novo casamento, ele aparece aqui porque também tem um lugar. Sabemos que o matrimônio tem um final quando das pessoas morre, né? Então, tem um lugar para falar sobre o novo casamento. Então, hoje, podemos falar assim, os seres humanos têm tido muito problema com esse assunto do novo casamento, com namorar, morar junto e essas coisas. E isso tem provocado muitos problemas dentro da igreja do Senhor. Tanto assim que tem muitas divisões de irmãos, que alguns estão pensando de um jeito, outros estão pensando de outro jeito, e cada um reclama ter a razão. Mas hoje nós vamos ver que quem tem a razão verdadeiramente é Deus. Nós vamos nas Escrituras, vamos descobrir, vamos estudar sobre o que Deus ele ensina sobre esse tema. As coisas mais relevantes na vida dos seres humanos são as coisas que vêm de parte de Deus. O problema maior é o divórcio e o novo casamento, né? Agora, hoje em dia, é muito comum e antigamente também que as pessoas, que os casais, né, homens e mulheres, eles se casam, se divorciam, moram com outra pessoa e aí a vida deles vira uma bagunça, né, moral, nesse sentido. Então, agora, esse problema que tem provocado muita divisão, muito problema dentro da igreja do Senhor, é uma coisa muito triste, porque muitos dos nossos irmãos estão carentes de conhecimento, estão carentes de amor um pelos outros, tá? Então, por isso vamos analisar com muita calma. Esse tema aqui precisa de muita calma, muita seriedade, muita concentração para não se apaixonar por alguma coisa que nós encontramos a respeito desse tema, tá bom? Então vamos começar. Primeiramente, nós temos aqui, vamos ver o que é o matrimônio. Nós temos aqui na nossa louça aqui, matrimônio seria assim. O que é? Segundo a definição que nós temos na nossa língua, diz que é união feita de maneira voluntária entre duas pessoas. Aqui nós vamos analisar isso aqui. Por quê? Porque quando se fala união entre duas pessoas, isso aqui é muito genérico. Duas pessoas também são duas mulheres. E duas pessoas também são dois homens, né? Mas então, diz que é união voluntária de duas pessoas que é estabelecida pela lei, caracteriza a origem de uma família. Só que dois homens ou duas mulheres não podem formar uma família. Depois diz assim, união entre uma mulher e um homem. Aí é mais específico o conceito, né? O homem e uma mulher é estabelecida entre eles. Ou seja, que as pessoas que casam, homem e mulher,
são um matrimônio legítimo. Agora, como que se originou o matrimônio ou o casamento? Para isso, nós vamos ver o seguinte: o matrimônio é uma instituição. Vamos colocar aqui o matrimônio. Vamos ver primeiramente que é união de um homem e uma mulher. Vamos colocar aqui: vivem em legítimo matrimônio. E temos aqui a origem. Temos aqui primeiramente que é uma instituição. É uma instituição divina. Vou colocar aí: divina. Ou seja, foi estabelecida por Deus. Pronto. Quando nós ficamos sabendo que o matrimônio foi estabelecido por Deus, para ser uma coisa respeitada pelo mundo inteiro, pela humanidade. Porque quando Deus fez os céus e a terra, Ele fez todas as outras coisas que existem. Então, quando colocou o homem e colocou a mulher também, Ele estabeleceu a sua própria lei. E a lei de Deus deve ser respeitada pelos seres humanos. O problema é que os seres humanos não reconhecem Deus como autoridade. Vamos ver. Os seres humanos aqui, eles não reconhecem a Deus como uma autoridade. Vamos colocar aqui Deus. Senão que cada um, como eles têm livre arbítrio, cada um, ele pensa de uma forma diferente. E até muitos questionam se Deus realmente ele existe. Ou seja, não fica claro para os seres humanos a existência de Deus, nem a autoridade dele. Quando nós vamos e entramos na cabeça das pessoas, eles ficam questionando: e quem fez a Bíblia? Aquela Bíblia foi feita pelos homens. E que os homens colocaram ali o que convém para eles. E que eles tiraram livros. Que tem outra Bíblia que tem mais livro. E que tem outra Bíblia que é verdadeira. Vamos nós. Sabe o que? Eu vou esclarecer uma coisa hoje ao respeito de Deus. Deus existe e isso vai ser aceito somente numa pessoa que tem fé. Por quê? Porque Deus é Espírito. Não se vê, não se toca. Algumas pessoas falam assim: se sente. Mas quem pode sentir Deus? Será que Deus toca uma pessoa para ela sentir no tacto da pessoa? Não. Deus é todo poderoso e Ele existe para aquelas pessoas que têm fé. Então, baseado na fé, nós também acreditamos que aquilo que está nas Escrituras é palavra de um Deus existente, vivo. Né? Agora, quando nós vamos a essa lei que Ele mesmo fez, Deus, para os seres humanos, nós encontramos a origem do matrimônio. Tá? Para ver
é que aconteceu isso? Para encerrar a sua criação, Deus fez o homem do pó. E Deus fez os céus e a terra, e Ele fez o homem do pó da terra. Aí isso aparece aqui em Gênesis capítulo 2, versículo 7, diz assim: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser uma alma vivente. Ou seja, ele tomou a vida que Deus lhe deu a ele. Mas aqui, como o livro de Gênesis, ele não tem uma cronologia, se nós vamos um pouquinho mais para trás, em capítulo 1, versículo 27, esclarece que foram criados homem e mulher. Capítulo 1, versículo 27 diz assim: Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, nós temos no capítulo 1, versículo 27, que é Deus criou o homem e a mulher. No capítulo 2, nós temos detalhes, né? Detalhes como é que foi. Deus formou primeiro o homem e depois ele formou a mulher. Mas por que Deus ele fez a mulher? Em Gênesis capítulo 2, versículo 7 ao 15, temos esse detalhe. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus o jardim no Éden, na direção do oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. Também a árvore da vida no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Versículo 15. Vamos ler. Tomou, pois, Deus, o Senhor, ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres certamente morrerás. Então, Deus, nós vemos que Ele formou o homem do pó da terra e Ele colocou no jardim. Não existia mulher. Nesse momento, só existia o homem. Primeiramente, nós podemos saber, ou nós podemos, pela fé, entender que na mente de Deus já estava a mulher. Já estava. Mas Ele vai nos revelar, pelas Escrituras, que existia uma carência, um vazio no homem. E por causa disso, Ele fez a mulher. Tá? Então, vamos lá. Vamos continuar. Versículo 18, 21 e 22 do capítulo 2. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e toda a ave dos céus, trouxe o homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Versículo 21. Então o Senhor Deus fez cair. Deixa eu ver aqui. Versículo 20. Versículo 20 e 21 até o 22. Deu nome, a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea.
animais, para eles existia macho e fêmea. Eles já tinham uma lei para a reprodução. Eles já tinham estabelecido a forma em que eles iriam se multiplicar. Mas para o homem não tinha como. Existia um, né? Mas ele não tinha como se multiplicar. Agora, versículo 21. Então o Senhor Deus fez cair pesado sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher. E lá trouxe e disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamasse-a varoa, porque do varão foi tomada. Por isso deixará o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Bom, no nosso análise sobre esse assunto, nós estamos vendo como foi a origem do matrimônio. E para isso nós vamos lá no começo com o primeiro homem e a primeira mulher. Aí não tem como nós pensar nesse primeiro conceito de matrimônio, que é a união de duas pessoas. Duas pessoas no sentido que as duas são seres humanos, né? Tanto o homem quanto a mulher são pessoas, né? Ok. Diz então que ao começo o homem estava só. Só que ele não podia estar só. E Deus revela uma coisa muito importante para nós saber: não é bom que o homem esteja só. E se não é bom que o homem esteja só, também não é bom que a mulher esteja sozinha. Não é bom. Por quê? Hoje em dia é muito perigoso, não somente para os cristãos, mas para todo mundo. Porque o assunto de morar duas pessoas juntas parece tão necessário para os seres humanos que até não consegue uma pessoa ficar só. Não consegue. Ontem eu estava vendo ali, conversando com uma pessoa e fala assim: eu não gosto da solidão. Não gosto de estar sozinho. É uma pessoa que separou do marido, né? Mas aquela pessoa se acostumou. Porque se falarmos de amor e aquelas coisas de sentimento, são coisas que não seguram a uma pessoa. Não vai segurar. Com carinho, eu posso ter muito carinho para uma pessoa, mas esse carinho não vai segurar aquela pessoa para ficar, né? Aquela pessoa pode sair. E isso, sabe o que acontece na congregação, na igreja. Quanto amor Deus mostra para nós dentro do reino, e mesmo assim as pessoas saem fora. Então os seres humanos, que somos falhos, também eles não têm suficiente aptitudes, ou suficiente amor, suficiente carinho para uma pessoa, e a pessoa sai fora. Então, quando nós vamos analisar esse assunto da instituição divina de Deus, que é o matrimônio, nós temos que ver isso com muito cuidado, para não errar. Porque isso é o que nós vamos ensinar a outras pessoas que não conhecem. Ou uma pessoa pode estar até confundida com esse tema aqui. Então vamos lá. De Gênesis capítulo 2,
versículo 22 e 24, podemos aprender o seguinte. Primeiramente, que Deus mesmo trouxe a mulher ao homem. Foi a vontade de Deus Ele dar uma auxiliadora idônea para o homem. Foi vontade de Deus. Presta atenção, pode sublinhar isso aí na sua Bíblia. Deus, foi vontade dele fazer essa auxiliadora para o homem, e também ele mesmo trouxe essa mulher para o homem. E essa aqui eu vou novamente explicar ou pôr a vocês um exemplo que já tinha dado, né, nesse lugar, sobre o que Deus ele fez com o homem, né? Primeiramente, o homem ele estava só. Depois, Deus fez cair nele sono, profundo sono, né? E ele adormeceu. Bom, estava dormindo. Quando ele dormia, Deus tirou a costela dele, aqui segundo, né, a narrativa de Moisés, está contando. Tira a costela e ele dessa costela leva para algum lugar e ele faz uma mulher. Depois dessa mulher, Deus mesmo pega ela e traz para o homem. A isso nós conhecemos como união. União de homem com mulher. Tá? Ali foi estabelecido então essa instituição. Houve algum tipo de cerimônia? Naquele momento, sim. A cerimônia é a seguinte: Deus o Pai, que vê todas as coisas e que é o Criador do homem e da mulher, ele vai pegar essa moça e ele mesmo leva para o homem. Se vocês não conseguem enxergar uma cerimônia naquilo, então nós temos problema. Porque nós precisamos entender que houve uma cerimônia aqui. Claramente, existe uma cerimônia. E a partir dali, em todas as culturas, tribos, povos e nações, existe uma cerimônia para unir a duas pessoas. Né? Até nos lugares onde não se tinha conhecimento de Deus, tinha cerimônia de casamento. Talvez vocês lembram quando Jacó ele entrou na terra de Siquém, do rei Siquém, né? Ele entrou com a sua família. Aí a filha de Jacó saiu para ver a cidade de Siquém. E veio Siquém, né, que era filho de Amor, naquele lugar, gostou da menina, né, e pegou ela. Depois veio quem? O rei Amor e falou com Jacó: vocês nos dão aquela menina e o meu filho ele vai casar com ela, vai se unir com ela. Então, aquela região que era de pagãos, eles tinham aquele conhecimento de união de homem e mulher. Tanto que o próprio rei foi falar com Jacó para que aquela menina, que é a Diná, né? A Diná fosse casada com o príncipe Siquém. E aí veio aquela história, né? Quando mata os moços daquela cidade, né? Pronto. Esse é só um exemplo. Quando Deus chamou Abraão, ele morava num povo, podemos falar assim, pagão também. Ele vinha de uma terra chamada Caldeia. Essa Caldeia tinha uma cidadezinha chamada Ur.
E dali chamou Deus Abraão, e ele não vinha só, ele vinha com a sua esposa. E mesmo que aquela mulher, ela era como que era? Estéril. Ela não conseguia ter filhos, mas era a esposa de Abraão. E Abraão não deixava aquela mulher, porque ela era sua esposa. E ele, segundo a história, não veio a ter outra mulher, senão pela autoridade da própria Sarai. Que era Sarai? Sarai. Que deu a escrava dela. Mas essa é outra coisa ali que nós estamos vendo sobre a união de homem e mulher. Tá? Pronto. Então, em todas as nações tem. E se nós vemos um exemplo das tribos, que são daqueles povos onde ainda não tem, até hoje, eu acho que não tem algum tipo de escrita, ou não tem tecnologia, nem nada, ainda tem umas roupinhas ali meio estranhas, andam meio pelado, né? Eles têm uma cerimônia de casamento. Se vocês verem uma reportagem daqueles povos pequenos, daquelas tribos, né, da África, eles têm até um ritual, um tipo de ritual quando se une um homem com uma mulher. Eu estava vendo sobre isso. E eles não fazem aquele ritual porque eles acreditam em Deus. Eles fazem aquele ritual porque eles consideram a importância do casamento, a importância do matrimônio. Por que está na mente daquelas pessoas? Né? Porque Deus já colocou na mente das pessoas. E eles obedecem às suas próprias leis. Eles têm as suas leis que legislam aquele lugar, aquela tribo, né? Quando uma mulher fica sozinha, né? Porque o marido dela faleceu naquele lugar, vem o chefe daquela tribo e eles escolhem o marido para ela. E aquele marido tem que ser uma pessoa que tem a suficiente capacidade de manter a mulher e os filhos. Se não tem aquela capacidade, aquele homem não pode pegar aquela mulher. E isso é naqueles povinhos onde estão, para nós, podemos falar assim, muito atrasados. Então, essa lei do casamento, essa instituição, está na humanidade inteira. Não tem acepção nenhuma. E essa instituição não tem nada a ver com a igreja. Que algumas pessoas vão falar que esse é para as pessoas que estão dentro da igreja. Ou que isso é somente para a pessoa religiosa. Quem não está dentro de uma igreja ou que não é religioso, não precisa casar. Tem isso também. Então, essa é uma lei universal. Uma lei para a humanidade. Mesmo que tenha essa cerimônia no começo, né? Quando Deus entregou a mulher para o homem, Deus não estabeleceu o tipo de cerimônia que seria celebrado pelas pessoas, né? Tem lugares, tem países onde a autoridade para casar é o líder religioso. E é válido segundo o país. Tem outros países onde a pessoa que casa é o juiz. E tem outros lugares ainda onde a pessoa que casa, que tem autoridade para casar, para unir um homem e uma mulher,
é o pai de família. Isso já aconteceu também antigamente, né? Por exemplo, no povo de Israel, quem celebrava o casamento das pessoas? O sacerdote, que também era chamado pai de família. Anteriormente, na era patriarcal, existia uma era, que era a era patriarcal. Quem tinha a máxima autoridade ali era o patriarca. E o patriarca, ele tinha autoridade até 4 gerações. A 4ª geração, eu acho. A 4ª geração, né? Ele tinha essa autoridade sobre ele. Então ele era quem caçava, quem buscava esposa ou esposo para a família. Tá? Então, não se regula o tipo de cerimônia. No nosso país aqui, o casamento é realizado por um juiz. Está estabelecido que a pessoa casa lá no cartório, em algum lugar, né? Ele vai assinar um documento legal que vai confirmar que aquele homem e aquela mulher estão unidos em matrimônio. E aí está legislado na lei os direitos que tem como matrimônio. Sobre bens e coisas, todas essas coisas que tem ali. Então está estabelecido assim. Agora também tem essa lei que casa 2 homens e 2 mulheres. Mas como isso não faz parte da lei de Deus, então nós não vamos falar sobre isso. Nós vamos falar do que é espiritualmente bom para nós. Mas existe aquilo. Vai depender então do tipo de leis que tem cada país, cada cultura para realizar o casamento. Os participantes do casamento, então, para os nossos dias, para hoje e para o tempo de antigamente também, porque é assim: 3 pessoas participam do casamento ou no matrimônio. Participam 3 pessoas, que é essencial a sua presença nesse lugar, nesse momento. Temos o homem que deixa pai e mãe para se unir à sua mulher, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. Temos a mulher que deixa pai e mãe para se unir a seu esposo. E temos a Deus Todo-Poderoso, que Ele é quem une a essas pessoas. Tá? Segundo a lei brasileira, aqui precisam de 2 testemunhas para se casar. Então, as pessoas que vão se casar precisam daquilo porque está contemplado na lei. Se nós somos respeitosos da nossa lei aqui, então vamos a levar esses 2 testemunhas, né, que eles também vão assinar o documento legal, onde consta que essas pessoas são marido e mulher. Esse homem e essa mulher que deixa pai e mãe, ou seja, Deus já estabeleceu, Deus já falou o que é preciso para dar certo aqui. Esse homem aqui deixou pai e mãe. Na sua cabeça, é necessário botar a lei de Deus. E por isso que muitas vezes os casamentos duram tão pouco, porque eles não levam em conta a vontade de Deus, que é deixar pai e mãe. Ou ele fica morando com a sua esposa na casa do pai e da mãe,
ou é ele que vai para a casa da sua esposa morar. Aí vem os filhos, aí a sogra fica cuidando dos filhos, bota a disciplina nos filhos e o casamento vira qualquer coisa. Né? Mas quando o homem deixa pai e mãe e vai morar sozinho com essa mulher, pode ter certeza que dá tudo certo. Porque eles vão saber enfrentar cada problema eles sozinhos. Igual como fez o primeiro homem e a primeira mulher. Eles enfrentaram as coisas deles só. Né? Por isso Deus estabeleceu assim: deixa pai e mãe, e se une. Então o homem e a mulher, quando começa a namorar com uma pessoa, a se conhecer, né? Essa pessoa deve ter na sua cabeça a lei de Deus para a sua vida mais para frente. O que acontece é o seguinte: Deus não manda as pessoas, João, ele conheceu a Maria, gostou dela e foi morar junto com ela. Pronto, acabou. Aí não tem obediência nenhuma. Isso é desobediência a Deus. Isso é adiar a lei de Deus, fazer a sua própria vontade, e ainda eles estão em pecado. Pelo fato de não conhecer a lei do Senhor. Então, quando nós vamos aqui e vemos com cuidado como é que Deus estabeleceu divinamente o casamento, nós vamos aprender isso. O casamento dado por Deus é para um homem, para uma mulher. Unidos legalmente, o homem deixa pai e mãe, a mulher deixa pai e mãe, e eles moram em forma de uma família. Porque tem capacidade. O homem e a mulher têm a capacidade de formar uma família, de reprodução, de continuar a espécie, né? Mas se fossem duas mulheres, se fossem dois homens, não dá. Aí não está certo. Né? Qualquer uma pessoa pode ter problema se está em contradição com essa lei. Onde tem essa lei. Né? Poderia ser preso, poderia ser perseguido, mas o que é mais importante? Falar o que Deus fala ou se ajustar às leis dos homens? É melhor nós fazer a vontade de Deus, escutar Deus e fazer o que Ele mandar. Então, para a semana que vem, nós vamos ver que o casamento ele tem outras coisas para levar em conta. Por agora, nós vamos ter mais uma coisa aqui para falar, que quanto tempo dura o casamento entre esse homem e essa mulher. Porque se vai falar do final do casamento, o casamento tem um final. Vamos ver. Se nós vemos aqui nas nossas Bíblias, na carta aos Romanos, capítulo 7, Romanos capítulo 7, versículo 1 e 2. E 3, aliás. Diz assim: porventura, ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei. O apóstolo Paulo está falando para a igreja da Roma, né? Que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Ouça aí.
domínio sobre o homem toda a sua vida. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive. Mas, se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. Então nós temos claro o assunto do final do casamento. Quanto tempo vai durar? O tempo que dura a vida de um dos cônjuges. É simples assim. Quando entremos no assunto do divórcio, nós vamos ver que as pessoas se divorciam por qualquer coisa, qualquer causa, né? Não gostou mais, e vem aquela retórica mentirosa que eu já não te amo, ou aquilo que eu não sinto a mesma coisa já, etc. Vamos falar sobre isso semana que vem, tá? Por enquanto nós sabemos que quando Deus une o homem e a mulher, esse matrimônio fica até a morte de um deles. Pronto. Deus falando. Então, vamos encerrar ali, vamos deixar para ler nossa aula e semana que vem nós estamos ali de novo, tá bom?